Bom dia, nono ano. Iremos iniciar a aula de hoje corrigindo a atividade que a tia deixou para casa da página 76 da Teia do Conhecimento. E aqui nós temos um texto onde tem como título Você pode ser imortal. E aí a tia pediu que vocês lessem esse texto, interpretassem, e aí a gente veio a responder as 4 questãozinhas que tem aqui. Então, vamos lá. Questão 1. No primeiro parágrafo, o texto fala em morte morrida, diferenciando-a de morte matada. O que significa, gente? Qual significado tem essa expressão de morte morrida? Bom, gente, essa expressão morte morrida, ela se refere a quê? Refere-se à morte como consequência natural do seu envelhecimento, tá certo? Então, a expressão morte morrida se refere à morte como consequência natural do seu envelhecimento. E aí nós temos a questão 2. A imortalidade existe na natureza. Não tem nada de utopia. Pena que nós não desfrutemos dessa boquinha. Discuta essa frase com os colegas. Seria bom para a humanidade que não ocorresse mais o envelhecimento e a morte natural? O que vocês acham, gente? Bom, é uma resposta pessoal, né? Mas espera-se que vocês discutam os impactos relacionados à ausência do envelhecimento e da morte natural. Entre esses impactos, gente, podemos citar, né, o exagerado crescimento populacional e a escassez de alimentos e de espaços habitáveis, tá certo? Questãozinha 3. Por que as células cancerosas não envelhecem como todas as outras? Por quê, gente? De acordo com o texto, que essas células cancerosas, elas não envelhecem como todas as outras. Bom, as células cancerosas, gente, possuem, né, uma modificação genética que as protege e faz com que a telomerase, enzima que adiciona uma repetição do DNA nos telômeros, trabalhe mais nelas do que nas células sadias, permitindo que se dividam sem sofrer danos. E nós temos a nossa quarta e última questãozinha, onde nos diz o seguinte: os cromossomos utilizados na primeira célula que foi implantada em um útero de uma ovelha que gestou a Dolly era uma célula adulta. O que isso tem a ver com o fato de que a Dolly ter morrido precocemente com doenças típicas da velhice, gente? O que vocês colocaram? Bom, as células da Dolly eram todas originárias da primeira célula implantada, que pertencia a uma ovelha adulta. Portanto, já possuía cromossomos com telômeros do tamanho diminuído. Essa característica, gente, ela está associada ao processo de envelhecimento, certo? Então, é isso, a nossa atividade foi aqui corrigida e nós iremos dar início à nossa aula com a continuação da explicação do nosso capítulo. Bom, meus amores, dando continuidade à nossa aula, né? E a explicação do capítulo 5, onde a gente vem falando sobre o núcleo e sobre a divisão celular. Nós vimos a composição desse núcleo, o que a gente encontra nesse núcleo dessa célula. Nós vimos os cromossomos e agora nós vamos falar sobre divisão celular. Bom, quando o indivíduo ele cresce, gente, as células elas vão aumentando em número e não crescendo indefinidamente em tamanho, tá?
Então, para tanto, o que acontece? É necessário que essas células, elas se dividam, que essas células, elas se multipliquem, tá? Então, há dois processos distintos que é usado para que se divida, para que se exista essa divisão celular. Bom, gente, então, nós temos, né, como a tia acabou de falar, dois processos de divisão dessa célula, que é a mitose e a meiose. Então, nós iremos estudar cada um desses métodos. Iremos começar pela mitose, entender o que é essa mitose, tá? A mitose, ela é um processo equacional de divisão celular, tá? Ela parte de uma célula 2N e chega-se a duas células 2Ns idênticas, tá? Se a partir de uma célula N a mitose ocorre, ela leva à formação de duas células N idênticas. Então, nós temos aqui a representação esquemática, né, da divisão celular do método mitose. Então, eu tenho uma célula 2N e a partir dela eu vou transformar em duas células 2Ns idênticas, tá? A mitose, gente, ela permite o aumento do número de células do indivíduo, tá? A reposição e a renovação dos tecidos, a reprodução de organismos unicelulares e o crescimento de organismos multicelulares. As células, elas não ficam se dividindo o tempo todo. Durante o tempo de divisão e apenas para efeito de estudo ocorrem as fases da mitose, que as fases da mitose são a profase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Enquanto a célula não se divide, tem a interfase, tá certo? E agora nós iremos estudar cada uma delas e entender o que é cada uma dessas fases. Bom, gente, nós temos o quê? A intérfase, né? Que é o período mais longo do ciclo celular e é subdividido em 3 fases, que é G1, S e G2, tá? O DNA, ele se multiplica nessa fase S, que é a fase de síntese, e há um grande consumo de energia e muita atividade celular. As fases da mitose são 4, e nós iremos ver agora, né? Então, essa mitose, ela é dividida em profase, que é o quê? A cromatina com o DNA, já multiplicado desde a fase S, começa a se condensar. Nessa fase, os cromossomos, eles vão começar a ficar visíveis, tá? Os centríolos migram para os polos da célula e o nucleolo se desfaz. No citoplasma, inicia-se a formação de um conjunto de fibras, o fuso acromático ou mitótico. E o núcleo recebe água do citoplasma e a carioteca se rompe, tá? Na metáfase acontece o seguinte: os centríolos estão nos polos opostos da célula e forma-se o fuso. Os cromossomos se prendem pelo centrômero e as fibras do fuso e ficam na região equatorial celular. A condensação dos cromossomos é máxima. Na anáfase, as fibras do fuso se encurtam e as cromatídeos multiplicadas separam-se, migrando para os polos opostos da célula. Essas cromátides são denominadas irmãs por serem idênticas. E aí nós temos a telófase, que as cromatídeos, ou simplesmente os cromossomos, chegam aos polos opostos da célula. Os cromossomos, eles se descondensam e vão novamente tomando o aspecto de cromatina. São refeitos e o nucleolo e a carioteca. O fuso se desfaz e o citoplasma se divide, fenômeno conhecido como citonese. E aí, gente, nós podemos observar aqui na página 74, né? Esses processos, tá? Que a tia acabou de falar para vocês. Nós temos aqui
a intérfase, né? Que a gente vê todo esse processozinho. Nós temos aqui a representação do ciclo celular. E a gente observa todo esse processozinho que a tia falou em cada fase dessa. Temos a intérfase, aí a gente vai para a profase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E nós também temos aqui um gráfico, tá? Que esse gráfico é o quê? A variação da quantidade de DNA no ciclo celular. E aí, observe aqui esse gráfico que representa a variação da quantidade desse DNA durante o ciclo celular. A quantidade de DNA inicial é C. Então, C é a quantidade inicial do DNA. Durante a fase S, ocorre aos poucos, na verdade, a duplicação desse DNA. E a quantidade passa a ser 2C, certo? Acompanhem comigo aqui no gráfico que tem na nossa apostila. Fim da fase G2, começa a mitose. A mitose, ela inicia aqui em 1. Na telófase, exatamente no momento em que se refazem as membranas, é onde a gente tem 2. E de uma célula passa-se a 2. A quantidade de DNA se divide-se a 2C para C, por célula, sem passar por estágios intermediários. E em 3, gente, começa a fase G1 e assim por diante, tá bom? Então, gente, começamos a falar sobre divisão celular. E a tia explicou para vocês como que acontece a mitose, quais são essas fases da mitose, o que ocorre em cada fase dessa mitose. Para não juntar muito conteúdo, certo? A tia vai pedir que vocês exercitem, né? Que façam aqui a atividadezinha da página 79, 80 e 81. Na próxima aula a gente corrige e a gente fala desse segundo processo de divisão celular, que é a meiose, tá? Então, iremos, na próxima aula, corrigir essa atividade e explicar essa meiose, tá certo? Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Bons estudos e um grande beijo para vocês.